Bem, irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião. Eu saúdo os nossos irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus. Desejo de coração que a paz de nosso Mestre, irmãos, esteja com cada um dos irmãos, cada um de nós. A nossa reunião seja verdadeiramente dirigida pelos céus, a unção divina penetre em nossa alma e daqui a gente possa sair com a alma revigorada, alimentada espiritualmente para vencermos, irmãos, as lutas de cada dia, os percalços que se apresentam diante da jornada, para um de uma forma, para outro de outra, irmãos, mas a verdade é que a gente precisa dessa unção, destas virtudes para repelir as investidas do poder do mal. Então, nas reuniões, irmãos, é que a gente busca de forma mais acentuada, comunhão de espírito, a união do povo. A Santa Avó pode derramar sobre nós mais da unção e das virtudes dos céus. A bênção de nosso Deus, que é canalizada sobre nós, através da operação da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, de santos e anjos. Então, o Santo Irmão Aldo, com tanta segurança, nos falou por muitas vezes, irmãos, que os santos, os anjos da glória celestial, vêm participar conosco de nossas reuniões, trazer a bênção, a unção. Ele, espiritualmente, participa junto com a Santa Avó, dando a unção e a bênção para cada um de nós. Então, que a nossa reunião seja muito abençoada e tenhamos uma oportunidade feliz, abençoada, de participação e de crescimento espiritual. Convido os irmãos que puderem ficar em pé, nós iremos com a nossa oração, então abrir oficialmente a nossa reunião com a oração. Vamos orar. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, aqui estamos, ó Senhor bendito, diante do Teu santo altar, em busca de mais de Tua santa unção, mais virtudes para o nosso espírito, mais forças espirituais para podermos vencer na caminhada, na jornada, vencer as dificuldades, os problemas, as lutas da vida. Então, o Santo Irmão Aldo, com tanta segurança, afirmou que as lutas fazem parte da jornada, mas que temos o diferencial, a graça, o amparo, a santa proteção, a nos ajudar a vencer estas lutas e as dificuldades da vida. Por isso, Santo Irmão Aldo bendito, felizes, contentes, com a alma alegre e agradecida, aqui estamos, para participarmos de mais uma reunião, e pedimos a Tua direção, a bênção do Senhor, a inspiração dos céus para o trabalho que ora se inicia, e sob o comando do Senhor, da Santa Avó Rosa, dos santos, dos anjos da glória celestial, sob a bênção da Mãe Virgem Maria, de Jesus, o nosso divino Salvador, e a bênção gloriosa, virtuosa de nosso Deus, verte do seu Espírito sobre o povo fiel nesta terra. Nos ajude, ó Deus, a cumprirmos o nosso papel, servirmos desta obra, nos doarmos no sentido de cooperarmos com a Tua obra, para que as coisas aconteçam de forma a contento dos Seus olhos. Possa o Senhor olhar para cada um de nós e ver a disposição, o ânimo, a vontade de fazer mais, de entregar mais em favor de Tua obra, aproveitando a habilidade que o Senhor gratuitamente concede a cada um de nós, quer cantando, quer pregando o Evangelho, quer vivendo o papel de um fiel nesta terra. Possamos contribuir para o crescimento de Teu reino, para a salvação de almas, para a Tua glória. Então, agradecidos, pedimos a bênção do Senhor e a Tua direção para todos os trabalhos que acontecerão neste dia. A cada mensageiro, Santa Avó, uma palavra ungida pelos céus para fortalecer a fé, o ânimo de nossa gente, e aos corais de Tua igreja, que surja e cresça no coração de cada um o amor pelo ministério, a atitude doadora, a entrega e o desejo de servir, e não querer ser servido, mas sempre se doar, sempre trabalhar em favor desta obra gloriosa. Nós agradecemos de coração, sob o comando da Senhora, dos santos e anjos da glória celeste. A nossa reunião está iniciada e por tudo nós agradecemos. Amém. Vamos cantar a Igreja Forte. Forte que cantemos
Nós vamos ouvir também com os irmãos do coral o hino com o título Caminho Sem Pedras. Vamos ouvir. Não
Maravilha. Os irmãos do coral irão apresentar Infinito em Glória e Poder. Vamos ouvir. Infinito
Amém. Irmãos, muito obrigado aos irmãos do coral, da orquestra, todos os irmãos que fazem parte da música, pelo trabalho de vocês. Que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, sustente no coração de cada um dos irmãos sempre esse desejo pulsando de querer ser útil, de querer doar o seu talento, a sua capacidade, sua habilidade em favor desta obra gloriosa. Que nunca se acabe isto, mas cresça a cada dia. Muito agradecida. Irmãos, continuando a nossa reunião, agora eu faço a leitura aqui sobre um recado do Santo Irmão Aldo aos jovens. Foi publicado em boletim do ano de 1999. O Santo Irmão Aldo, com a sua forma de ensinar, disse o seguinte: disse, olha, como primaz da igreja, dirijo-me a palavra especialmente à nossa mocidade, com o desejo de ajudá-los a ficarem firmes em sua convicção de fé no Santo Consolador e nesta Igreja Apostólica, a fim de que produzam muitos frutos para o reino dos céus, guardem a sua alma para viver eternamente com Deus. Um dos problemas mais difíceis na época da juventude é em relação às amizades que cultivam em seu viver. É certo que ninguém na terra vive só para si, pois naturalmente cada pessoa precisa da ajuda, da compreensão e da amizade de outras pessoas, e isto é natural. Todavia alerto a nossa mocidade que uma amizade pode ajudar e ser muito útil, mas também pode tornar-se muito perigosa, e isto de acordo com o proceder de cada um. O real valor de uma amizade depende da maneira de pensar daquele que é considerado como seu amigo e participante do seu viver. Acontece que, necessariamente, nossa mocidade precisa conviver com outros jovens, seja na escola, no trabalho, enfim, onde exercem suas atividades e compromissos. Entretanto, o jovem apostólico precisa escolher muito bem com quem anda e até que ponto possa permitir que alguém que considera como amigo participar de sua vida e de seus costumes. Estamos vivendo, disse o Santo Irmão Aldo, em dias difíceis, visto que os maus costumes, os vícios, as injustiças dominam muito a vida das pessoas, especialmente da mocidade sem Deus. Assim sendo, a nossa mocidade precisa ter uma linha de conduta muito sensata, fiel à doutrina e disciplina de nossa igreja, para evitar que se contamine com os pecados alheios. Nossa mocidade precisa aprender a tratar a todos com atenção, respeito e delicadeza, sem, entretanto, dar liberdade excessiva àqueles que não são apostólicos, especialmente não aceitar conselhos errados e convite para tudo aquilo que a igreja não pratica. Alerto igualmente nossa mocidade que tome muito cuidado com sua amizade com apostólicos desobedientes, cujas atitudes e costumes podem prejudicar a consagração dos que são mais fiéis à igreja e ao Consolador. Entendam que uma amizade pode ser muito útil ou tornar-se muito perigosa para a sua fé e santificação. Aconselho a todos os jovens que vigiem, vejam muito bem com quem andam, guardem o seu amor, seu respeito, sua dedicação, suas atitudes para honrarem o seu nome, o nome de Deus, de seus santos e o nome de sua igreja. Estimados jovens, aceitem estes conselhos do Santo Irmão Aldo e serão muito felizes e abençoados. Eu reforço aqui só um trechinho, irmãos. Então o Santo Irmão Aldo diz o seguinte: estamos vivendo em dias difíceis, visto que os maus costumes, os vícios e as injustiças dominam muito a vida das pessoas e especialmente da mocidade sem Deus. Assim sendo, nossa mocidade precisa ter uma linha de conduta muito sensata, fiel à doutrina e à disciplina da nossa igreja, para evitar que se contamine com os pecados alheios. Irmãos, é certo que se não vigiar,
se contamina sim. Vamos ter um dito popular muito conhecido, que diz que uma fruta estragada em uma caixa contamina, estraga as outras. Irmãos, é assim. Se a gente não vigiar, a gente acaba sendo influenciado. E especialmente os jovens têm uma tendência, irmãos, de ser levado, de querer fazer o que a turma faz. Irmãos, a juventude tem essa tendência, às vezes fica com vergonha de ser diferente e quer fazer o que a turma faz. Esquece que é diferente e precisa gerenciar esta sua diferença de um filho de Deus, de alguém que tem doutrina, tem disciplina, tem uma vida regrada e foi chamado para ser exemplo e não seguir o exemplo do desobediente. Então precisa inverter e às vezes firmeza, irmãos. Um jovem precisa ter firmeza para mostrar com o seu exemplo. E ao invés de ser influenciado pelo desobediente, fazer o contrário, mas o contrário no sentido de fazer o que é certo, influenciar o outro a repensar a sua postura. E assim, se você for firme, fiel à sua fé, a Santa Avó Rosa te dará sabedoria, o Santo Irmão Aldo te ajudará a tomar uma atitude firme, uma postura firme e influencia, irmãos, tem acontecido. Graças a Deus, a gente tem visto jovens fiéis, leais na sua fé, que têm influenciado com o seu exemplo. E as pessoas que começam a procurar a sua amizade, já têm um perfil mais refinado, um perfil mais obediente, mais respeitoso, e assim constrói suas amizades, mesmo que a pessoa não tenha a nossa fé. Mas os que procuram e se aproximam já são pessoas que têm uma linha de pensamento parecido, é mais reservado, é mais ordeiro, respeita as coisas, as leis e os regulamentos. Então assim, irmãos, não deixar ser influenciado e querer fazer o que a turma faz, porque a turma, no sentido figurado, irmãos, não tem o compromisso que você tem. Você precisa dar o exemplo. Por isso, nosso amado mestre, no seu chamado para os seus, ele diz: seja uma luz do mundo. As pessoas só vão acreditar, irmãos, na nossa mensagem, na nossa igreja, se verem diferença, irmãos, e vão se interessar se constatarem essa diferença. Precisa você sair fazendo propaganda de sua fé, mas suas atitudes, seu exemplo, vai falar quem você é. Não precisa falar nada, às vezes, só a sua forma de lidar com os papéis da vida vai falar de você. E o de bom senso vai se interessar, vai querer saber, e muitos gostando, se aproximam e procuram cultivar a amizade. Então assim, o Santo Irmão Aldo pediu esta firmeza de nossa gente, e um outro trechinho que ressalto também, ele disse: olha, tomem cuidado também com o apostólico desobediente, irmãos. E no sentido figurado, é a fruta estragada que acaba contaminando a caixa inteira, muitas vezes. Irmãos, aquele que está desobediente, não é que a gente vai querer que ele saia de cena, que fique pelo caminho, não, irmãos. É o prazer que ele repense a postura e fique conosco. Nós queremos que fique, não queremos que ninguém saia, queremos que fique. E o nosso chamado é que outros venham. Mas a gente não pode seguir, e especialmente direcionando a palavra do Santo Irmão Aldo aos jovens, não pode seguir o exemplo do desobediente, aquele que quer te levar, e que às vezes vem com conversinha que, não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, isso não, e isso aí é coisa de velho, isso aí é coisa que... Irmãos, tenha firmeza, você sabe o regulamento, conhece a nossa doutrina, conhece as regras disciplinares, seja firme, seja fiel. Se você for fiel, na hora que você mais precisar da graça divina, pode ter certeza, a proteção celestial não lhe vai faltar. E olha, irmãos, que a vida impõe, às vezes, e apresenta coisas, dificuldades, imprevistos, e é um estalo de dedo, muda tudo. E se não tiver a graça, a bênção, a santa proteção, a graça do Santo Irmão Aldo, mediando
livrando, removendo as pedras do caminho. Antes, irmãos, a pessoa não consegue vencer, se não contar com esta bênção, com esta graça. Então, ser fiel é uma tirada inteligente. É o pedido do santo irmão Aldo, a ala mais jovem de nossa gente: sejam fiéis e obedientes e tomem cuidado. Ele disse, uma amizade pode ser muito útil ou muito perigosa. Depende da forma de pensar daquele que você considera como seu amigo. Vamos para a próxima parábola dos talentos. Jesus, nosso divino mestre, ensinou por meio de parábolas. Elas são janelas que lançam luz no nosso entendimento, chaves que abrem a nossa compreensão. Vamos refletir na parábola dos talentos, registrados por São Mateus. Ele disse: pois será como o homem que ausentou-se do país, chamando os seus servos, lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente negociar, e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera apenas 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de um tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos. Entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. E ao aproximar-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Por fim, chegando o que recebera apenas 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, ajunta onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligentes, sabias que ceifo onde não semeei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e ao retornar, o receberia com juros o que é meu. Tirai-o, pois, o talento e dai o que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. A parábola dos talentos ensina que Deus concede a cada pessoa dons, habilidades, oportunidades, esperando que sejam usados com fidelidade. O texto mostra que não importa a quantia recebida, mas sim a disposição em servir e produzir. Na época, o talento era uma moeda de grande valor. Jesus utilizou esta comparação para ensinar sobre a responsabilidade espiritual. Cada servo recebeu conforme sua capacidade, revelando que Deus não exige além do que podemos dar, mas espera que sejamos fiéis do que temos. Os servos que agiram foram recompensados, enquanto o que se omitiu foi repreendido, mostrando que a omissão diante das oportunidades é tão grave quanto desperdiçá-la. Aplicando de forma devocional, a parábola nos chama a coragem
para servir como filhos dedicados, seja no ministério de pastor, obreiros do coral, ou como membros efetivos da igreja, sem deixar que o medo ou a insegurança nos impeça de usar os nossos dons. Ela nos lembra que nossos talentos devem gerar frutos, não apenas para nós, mas para o bem comum e para o reino dos céus. O Senhor da parábola não comparou quem produziu mais ou menos, mas valorizou a fidelidade. Assim, o importante não é ter muito, mas ser fiel no pouco. Em resumo, a parábola dos talentos nos chama a viver e servir de forma ativa, responsável, multiplicando o que recebemos, colocando nossos dons a serviço de algo muito maior, o reino dos céus. Tudo o que temos, tempo, recursos, habilidades e oportunidades, é confiado por Deus e pelos seus santos. Um dia daremos conta de como administramos estes presentes. E quando o Senhor nos chamar, que nossos braços estejam cheios de frutos, nossas mãos cheias de obras, nossos olhos cheios de esperança, que possamos receber a recompensa ao vir do Senhor. Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. Irmãos, aí está também esta palavra, irmãos, uma parte da doutrina muito conhecida, irmãos, muito conhecida. Fala, irmãos, e chama cada um de nós para a responsabilidade, olhar uma visão mais ampla, panorâmica, no sentido espiritual, irmãos. Enxergar além do tangente aos olhos, os olhos da fé, aproveitando a oportunidade que o Pai Celestial nos concede, irmãos, para assumir a responsabilidade. Separei aqui alguns trechinhos desta mensagem, irmãos, e eu reforço para os irmãos. Então aqui, no trechinho diz o seguinte: na época o talento era uma moeda de grande valor. Jesus utiliza esta comparação para ensinar sobre a responsabilidade espiritual. Cada servo recebeu de conformidade com a sua capacidade, revelando que Deus não exige além do que podemos dar, mas espera que sejamos fiéis no que temos. Então assim, o Pai Celestial, irmão, sabe, e Jesus, nas suas pregações, dos seus ensinos, ele mostrou, disse: olha, eu sei tudo sobre você, sobre cada ser humano, sabe tudo. Ele disse: e eu te ajudo a vencer, eu te darei o suporte. O que eu preciso é que você seja leal, sincero na sua fé. Esta é a condição. Que você pode escorregar aqui ou ali, que pode deixar a desejar aqui ou ali, eu sei, e eu te ajudo a vencer. Se você errar e for sincero, eu te perdoo, eu te ajudarei a se reencontrar, recobrar o ânimo e continuar a caminhada. Eu não vou exigir de você além de sua capacidade. Então, num dado momento de sua mensagem, ele diz: eu não porei sobre vós uma carga que não possa suportar, mas guarde o que tem, valorize a oportunidade que você tem, sirva com amor e com dedicação, seja fiel na sua jornada. Aqui ainda diz o seguinte: os servos que agiram foram recompensados, enquanto o que foi negligente foi repreendido, mostrando que a omissão é grave, irmãos. É grave. Perder a oportunidade, tem habilidade, mas às vezes por ego, por orgulho, deixa enterrado esta sua capacidade. É grave, irmãos. E um dia nós precisaremos prestar conta com o Pai Celestial. Então é preciso aproveitar, pôr para fora, coloque a serviço desta obra gloriosa o seu dom, a sua capacidade. E aí, quer pregando o evangelho, quer cantando, quer regendo na parte musical, participando das reuniões, ache onde você melhor se encaixa.
E a gente sabe onde a gente consegue se sair melhor. Abrace isto, mas com muita responsabilidade, e receba a recompensa, como foi dito aqui. Os que agiram foram recompensados. Se tem, será dado. Mas se não tem, até o que tem será tirado, foi mostrado. Se tem disposição, age, será dado. Irmãos, verte, é do Pai Celestial, verte do seu Espírito, sabedoria, dons, habilidade, te ajudará a vencer. Se você tem um pouco, mas não valoriza, será tirado. E assim tem acontecido, irmãos. Quantos em nossa igreja, irmãos, já temos visto, que às vezes pregaram o Evangelho, tanto manejo na palavra, irmãos, tanta eloquência, orgulho subiu, a pessoa se achou melhor e saiu de cena. Outros para cantar, outros na música. Irmãos, é triste. Então não valorizar, não aproveitar para servir. Por isso Jesus, num dado momento dos seus ensinos, ele disse, olha, se for enviado e buscar a glória daquele que enviou, é verdadeiro. Se for enviado e buscar sua glória pessoal, então não pode contar com a sua bênção, com a sua ajuda. Triste, alguns com habilidades, mas daí quer usar para massagear o seu próprio ego, para figurar, quer o pedestal da fama, e aí também perde a graça. Então é preciso encontrar o equilíbrio, gerenciar bem as emoções, irmãos, e com a graça de Deus a gente consegue vencer. Ainda temos aqui um outro trechinho, ele diz o seguinte: aplicando de forma devocional, a parábola nos chama a coragem para servir como filhos dedicados, seja no ministério de pastor, de obreiro do coral, ou como membros efetivos, usando os nossos dons. Não deixe que a insegurança e o medo impeça de usar os seus dons. Ela nos lembra que nossos talentos devem gerar frutos, não apenas para nós, mas para o bem comum e para o reino dos céus, irmãos. Então, aproveite, não é só para nós, é para o bem comum, irmãos, e para Deus, o nosso Pai. E nós precisamos aproveitar servindo como servo leal, fiel e sincero nesta obra gloriosa. E ainda diz aqui o seguinte: o Senhor da parábola não comparou quem produziu mais ou menos, mas valorizou a fidelidade. Assim, o importante não é ter muito, mas ser fiel no pouco. Irmãos, também temos visto em nossa igreja, às vezes, na parte dos cânticos, irmãos, às vezes aquele que tem tanta habilidade, canta tão bem, tão bonito, mas às vezes parece que o seu cantar não mexe com o outro. Às vezes o outro com dificuldade e com uma certa limitação, mas com esforço, com dedicação, canta, e o seu cântico penetra no espírito, alimenta a alma do outro. Da mesma forma, irmãos, na pregação do Evangelho, às vezes com uma certa limitação, às vezes até na leitura, na forma de se expressar, no vocabulário, mas é leal no seu ministério. Sua palavra mexe com o outro, irmãos, faz o outro se torcer no banco lá do outro lado, porque é leal, é fiel, é sincero. Claro, irmãos, na doutrina, São Paulo falou muito disso, a habilidade, o conhecimento ajuda muito, mas precisa ser usado com um lado doador de entrega. Então, quem tem mais facilidade, mas também é leal, sincero na sua fé, contribui muito, entrega muito. Por isso está dito: tem, lhe será dado, terá em abundância. Se não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, quem tem facilidade e faz com sinceridade, o seu trabalho repercute, surte efeito, ajuda, produz o bem comum, como aqui está dizendo. Por último, diz aqui o seguinte, irmãos: tudo o que temos, tempo, recursos, habilidades e oportunidades, é confiado por Deus e pelos seus santos. Um dia daremos conta do que de como temos administrado estes presentes. Então, líquido e certo, tudo o que temos, tempo, oportunidade, talento, tudo dado por Deus. Se o Pai Celestial tirar o fôlego da vida, acabou, irmãos. A oportunidade que Ele nos concede gratuitamente, um dia teremos que prestar conta. E que neste
relatório com o Pai Celestial, tenhamos bons frutos a apresentar ao nosso Deus, de uma trajetória bem vivida, de um ministério bem cumprido, de um lado doador, útil e serviçal, não sendo indeciso, mas ativo e prestativo, produzindo fruto. Isso, irmãos, para o bem comum, para o bem de todos os que convivem com a gente, participam e servem junto, e isto vai ganhando espaço, vai alcançando outros e mais outros, e é assim, irmãos. Então esta energia positiva, esta disposição de servir e de fazer, ela vai alcançando, penetra, irmãos, silenciosamente, no espírito, no ser do outro, muda a forma de pensar, faz o outro tomar decisões importantes na sua vida, dado ao trabalho, ao lado doador de um e de outro, irmãos. Quantos que ingressaram no ministério de pregar o Evangelho, porque espelhado no exemplo de alguém, e aguçou no seu ser, esta sede se lançou, para cantar, para música, para regência, da mesma forma, irmãos, para ser um fiel na igreja, um frequentador assíduo, da mesma forma, de repente nem era desse santo caminho, mas viu alguém religiosamente, todo final de semana, um dia se interessou e quis saber, e um dia veio, viu, participou, gostou, aqui ficou, ouviu o nosso programa Hora Milagrosa, se converteu, ficou aqui conosco. Então é assim, irmãos, isto é a vida, e assim, e um dia, esta oportunidade chegará ao final. Vamos aproveitá-la enquanto pulsa em nós o fôlego da vida que o Pai nos dá. Irmãos, ficamos por aqui, e que a bênção do nosso Deus glorioso sustente a cada um de nós, com ânimo e fé, e enquanto Ele precisar, pode acreditar, irmãos, Ele nos sustenta. Com saúde, primeiramente espiritual, nutrindo a nossa alma com a unção divina. As emoções calibradas. Irmãos, foi Deus que nos criou. Deus que idealizou no seu laboratório do amor, parametrizou o nosso ser, dotou a gente com as emoções, com os sentimentos. Será que Ele não consegue calibrar isso, irmãos? Às vezes está desarranjada as suas emoções, Ele consegue calibrar. Acredite. Então, dando saúde emocional e, por extensão, saúde para o corpo. Aquele que está saudável espiritualmente, o santo irmão Aldo disse o seguinte: facilita para minha santa avó abençoar e lhe dar saúde física. Pense nisso, irmãos. Nós ficamos por aqui. Amém? Muito obrigado a todos os irmãos pela vinda, participação, ajuda. Irmãos, e da parte da gente foi uma honra poder com vocês aqui neste final de semana. Convido a ficar em pé os que puderem, nós iremos orar encerrando a nossa reunião. Vamos orar. Glorioso Deus e nosso Pai Celestial, chegamos ao final de nossa reunião, e dentro de um instante, ó Pai glorioso, cada um do seu caminho de retorno, nos leve em paz, em segurança, sob a bênção, a graça divina do Senhor e de teus santos. Dê a todos um bom retorno, uma boa tarde, logo mais uma noite abençoada, uma nova semana de trabalho, de oportunidades, para lutarmos, buscarmos o pão de cada dia justo, honesto, nas relações com o nosso próximo, sendo exemplar em nossa conduta, na forma como lidamos com os papéis da vida. Deus glorioso, a bênção do Senhor que sustenta, que alimenta o nosso espírito, a bênção gloriosa de nosso Senhor Jesus, sua graça salvadora, retirando o temor da jornada, introduzindo leveza, bom ânimo e fé, para continuarmos nossa jornada, cumprindo a nossa missão nesta terra. A bênção gloriosa da Senhora, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, o teu manto protetor, graça divina, nos alcance, nos livre das investidas do mal. E a bênção gloriosa da Senhora Santa Avó, graça consoladora, consola, enxuga as lágrimas e introduz saída, bom ânimo e fé para aquele que acredita. E a bênção gloriosa do Senhor, o santo irmão Aldo, penetre em nossa alma, em nosso ser, e remova os sentimentos que não são bons, e nos ajude a melhorar, crescermos espiritualmente. Santa Avó bendita, aqui nesta caixinha de pedido de oração, pede por um amigo, por alguém da família, um parente, um vizinho. Ó Santa Avó, talvez atravessando lutas em relação à saúde corporal, ou emocional,
ou quem sabe espiritual, a senhora conhece, recebeu do Pai Celestial o dom da onisciência, unipresença e onipotência. Aqui ou lá sabe o que se passa e tem o poder para afastar o mal, para introduzir saídas, soluções na vida daquele que acredita. Santa Mãe bendita, com o poder que recebeu, sob seu comando estão santos e anjos que operam em seu santo nome, sob o comando da Senhora e do Santo Irmão Maldo. Abençoe o nosso povo, guarde todo bom, todo humilde de coração neste mundo, livrando das investidas do poder do mal e os ajudando a vencer. Irmãos, recebam a bênção de Deus Pai, a sua graça sustentadora, a bênção de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Senhora Santa Avó e do Senhor, ó Santo Irmão Maldo, na companhia dos santos e anjos, aqui felizes, encerramos a nossa reunião. Por tudo, a Deus, a nossa gratidão. Amém. Está encerrado, irmãos, paz do Senhor, e até uma próxima. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.